Então, o quarto capítulo e o último dessa primeira parte vai levantar o questionamento de qual a crise da sociedade do trabalho que a gente está vivendo hoje. Aqui que o Ricardo Antunes vai se centrar na crítica que ele faz a quem diz que o trabalho perdeu importância hoje. Então, ele vai basicamente desenvolver 5 teses que tentam explicar que crise da sociedade do trabalho é essa. Então, primeira tese: o trabalho ainda é central na sociedade produtora de mercadorias, ele só ficou mais abstrato e complexo, né? E também diminuiu um pouco o papel do trabalho coletivo na sociedade. E ele vai atentar muito para a diferenciação entre trabalho concreto e trabalho abstrato, né? O trabalho concreto é o que os marxianos chamariam de work, né? É trabalho na sua forma pura. É o ser humano trabalhando em cima da natureza, produzindo coisas socialmente úteis e necessárias, né? Uma dimensão qualitativa. É o trabalho para nos tornar humanos, para nos fazer humanos, que produz valor de uso. E depois tem o trabalho abstrato, que os marxianos vão chamar de labor, né? Que é mais próximo da nossa ideia de emprego, que é o gasto de força de trabalho, de energia humana, para a produção de valor mercadoria, né? Basicamente, na sociedade que a gente vive hoje, o trabalho concreto, que é o trabalho real da condição humana, ele se subordina ao trabalho abstrato, né? Então, na verdade, a gente viveria apenas uma crise da sociedade do trabalho abstrato, não na sociedade do trabalho, né? E ele vai colocar que nessa crise a gente tem uma redução do trabalho vivo, que é ali o ser humano ativamente fazendo coisas, e um aumento do trabalho morto, que é, por exemplo, o tempo que tu investiu numa tecnologia, numa ferramenta, num modelo. É trabalho que já está solidificado, está estagnado num objeto, né? E que ele vai gerar mais trabalho a partir disso. Então, é importante a gente se dar conta que o ser que trabalha ainda é quem produz o valor mercadoria, apesar de continuamente o estranhamento entre esse ser e o trabalho dele está aumentando, né? E ele vai colocar que na sociedade continuamos tendo como polo central a classe que vive do trabalho. E ele vai botar um pouco assim, que dentro dessa tese a gente tem que pensar para além do capital, né? Tem que pensar, por exemplo, que é fundamental para a gente combater essa crise, reduzir muito a jornada de trabalho, aumentar muito o tempo verdadeiramente livre do trabalhador, caminhar na direção de uma sociedade produtora de coisas verdadeiramente úteis, não coisas para consumir, né? Colocar o trabalho, deixar de ser determinado pela necessidade, né? Hoje a gente trabalha explorado porque a gente precisa, né? Senão a gente vai morrer de fome. Então, numa sociedade avançada, a gente poderia estar trabalhando para produzir o avanço na sociedade, para produzir bens culturais e tudo mais. E é importante a gente resgatar essa identidade entre o indivíduo e o gênero humano, que é essa divisão a gente vai explorar melhor em próximos capítulos. E ele vai colocar também que é importante que o nosso trabalho excedente, que a gente faz para além das nossas necessidades animais básicas, ele deva ser convertido em tempo disponível para a gente viver a vida. E esse tem que ser o foco da luta social, que é o fim do trabalho abstrato e sim por um trabalho criativo. Então, segunda tese: o trabalho concreto é essencial para a vida e para a sociabilidade humana. Ele é uma resposta ao carecimento material, né? A gente faz trabalho concreto quando a gente precisa de coisas. Ele é fundamental para a intermediação da natureza e si próprio. E ele é um ponto de partida da nova sociedade, né? O trabalho concreto ele tem potencial de transcender essa sociedade que a gente vive hoje. Dentro dessa tese, a automação e a tecnologia seriam coisas necessariamente positivas, né? Não dentro do capitalismo, onde elas são reduzidas à lógica de produção de mercadoria, mas sim numa outra sociedade onde elas são regidas pela ideia de aumento do tempo disponível e produção de bens socialmente úteis e necessários, né? Que no capitalismo esse tempo excedente, esse tempo livre só está à disposição da minoria. E ele conclui essa tese colocando muito forte um contraponto aos críticos da sociedade do trabalho. A gente não pode eliminar o trabalho concreto da sociedade. A terceira tese é
a tese de que a emancipação humana se dá centralmente nesse caos, nessa zoeira originada no mundo do trabalho, né? Outras modalidades são importantes da sociedade além do mundo do trabalho, mas essa é central para a luta anticapitalista. Compreender os múltiplos problemas do trabalho é fundamental para a gente conseguir fazer uma revolução social, que é necessariamente uma revolução do trabalho por dentro do trabalho, né? Então essa terceira tese vai ver a mudança social como uma coisa que obrigatoriamente passa pela mudança do trabalho que se constrói dentro do próprio trabalho. A quarta tese vai colocar que detonar com a classe trabalhadora, tornar a vida dela mais difícil, reduzir direitos, essas coisas, não leva à sua extinção, né? E vai reinvocar essa questão da terceira tese de que a emancipação dessa classe, ainda assim, por pior que sejam as condições de trabalho dela, vai se dar do trabalho e pelo trabalho, né? E esse é um grande desafio que a gente tem hoje, de organizar essa revolução a partir do espaço de trabalho da classe trabalhadora, justamente porque a classe trabalhadora está mais complexa, mais heterogênea, mais fragmentada. E ao mesmo tempo, essa classe que está passando por metamorfoses intensas, ela não coloca algumas dúvidas assim, táticas, né? A gente não sabe hoje se são os setores mais intelectualizados, que são mais centrais para a ação capitalista. Ele coloca ali um cuidado com esses setores, de que eles tendem a ser muito mais cooptados pelo capital, né? Tipo a classe média, a alta gerência, os engenheiros intelectuais, ou se são os setores que mais são ferrados pelo capitalismo, que vão ser centrais para a ação anticapitalista. Seria um problema de que esses seres, eles estão cada vez mais afastados da produção de valores, eles têm condições materiais muito difíceis de organização, né? Então, é fundamental dentro dessa tese que esses diferentes setores precisem se aglutinar em classe, não dá para a gente escolher um, né? Os dois têm problemas, os dois são classe trabalhadora, e que os dois setores precisam compreender que nada tem a perder e que precisam radicalizar suas ações organizativas. E ele vai colocar a quarta tese, então, como central, que é a aglutinação de todos os setores da classe trabalhadora numa única classe. A quinta e última tese vai colocar que o aumento das barreiras sociais para uma vida de sentido e emancipada, isto é, o aumento do nosso estranhamento para com o nosso trabalho, para com o sentido da vida, das relações sociais e tudo mais, ele vai... me perdi agora. Esse aumento de barreiras sociais para a vida de sentido e emancipatória na verdade, é um aumento de estranhamento, é um aumento da ilusão que a gente tem com a nossa classe e com as nossas condições de vida, né? Ele vai nos trazer, esse novo sistema de trabalho, por exemplo, um certo alívio com relação ao despotismo fordista, né? Mas a gente tem que lembrar que o novo sistema de acumulação flexível, ele tem uma formação histórico-social que caminha taco a taco com todos os outros sistemas de produção e exploração capitalista, né? E uma questão especial dele é que ele atinge ainda mais a esfera do consumo, além da esfera do trabalho, né? Cada vez mais o sistema de produção vai influenciar na nossa maneira de consumo, se não só a nossa maneira de trabalhar. Então, uma contradição importante que tem nesse seio é que o empobrecimento crescente da população vai garantir uma redução dessas necessidades, né? Garante que as nossas necessidades, principalmente subjetivas, cada vez diminuam mais, e no final só nos resta nos manter vivos, né? A única opção que a gente tem, o único sentido do nosso trabalho é a sobrevivência e salário para pagar conta. A gente trabalha para viver e vive para trabalhar, né? E ele vai colocar que persiste muito esse antagonismo do capital e do trabalho, ainda que com particularidades. Então, para dar uma resumida nessas 5 teses. A primeira tese é a de que o que está em crise é a sociedade do trabalho abstrato, e que é muito importante a gente entender a diferença entre abstrato e concreto. A segunda tese vai dizer que a gente tem que se contrapor muito aos críticos que colocam que a sociedade do trabalho acabou, né? Ela está aqui ainda, apesar de mais complexa. A terceira tese vai nos centrar na ideia de que a revolução se dá no trabalho
pelo trabalho, a partir dele, não é de um outro espaço de relação social que vai surgir a revolução. A quarta tese coloca que é fundamental para nós aglutinar esses setores da classe trabalhadora, os que são mais intelectualizados, os que fazem mais o trabalho manual, né? Conjugar eles como uma única classe. E a quinta tese vai dizer que essa nova maneira de organizar a produção, e no caso o consumo também, vai aumentar o nosso estranhamento, né, com relação a tudo que tem na vida, nos dá essa sensação meio falsa de que as coisas estão mais tranquilas agora, mas no fim só nos empobrece cada vez mais, mantém uma divisão entre capital e trabalho e vai nos reduzir às necessidades mais básicas de sobrevivência animal.